Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versos 11 até o verso 17. Tá? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dizer que no próximo domingo nós vamos começar uma nova série de pregações da nossa igreja, Voando Alto como a Águia, e eu quero convocar você para estar aqui. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, às 19 horas, nós vamos ter a nossa primeira ministração dentro desse tema, e eu convoco você para vir, não vir sozinho, trazer alguém, convidar alguém para estar aqui também com você, ouvindo a palavra do Senhor. Eu acredito que uma das coisas que nós temos que fazer, além daquilo que o Ney já falou, nós temos que ser fiéis ao Senhor, mas eu acredito que nós precisamos também evangelizar mais, convidar mais, insistir mais, trazer pessoas para a igreja. Esse é um papel de cada um de nós como cristãos, como filho de Deus, tá? Eu sonho com uma igreja vibrante, uma igreja crescente, uma igreja saudável, e para que isso aconteça eu preciso fazer minha parte, você fazer a sua, e assim a gente vai chegando lá, tá bom? Então próxima semana, Voando Alto como Águia, eu convido você para vir participar com a gente, tá? Agora eu queria toda a tua atenção aqui, tá? Hoje nós comemoramos o Dia das Mães, e eu estava pensando que palavra que eu ia trazer. Eu queria trazer uma palavra que falasse um pouco a respeito da mãe, da importância que a mãe tem na nossa vida e a importância que as mães têm na história do povo de Deus. E me veio ao coração alguns personagens de mães na história do povo de Deus. Por exemplo, uma mãe extraordinária foi... Deixa a tua Bíblia aberta, depois na hora que eu pedir a gente lê. Uma mãe extraordinária foi a mãe de Moisés. A mãe de Moisés foi extraordinária. A mãe de Moisés, ela viveu num tempo muito difícil. O povo de Deus estava cativo no Egito, estava escravo, e estava servindo como escravo há mais de 400 anos. Só que o povo hebreu, que era o povo de Deus, ele cresceu muito. Tinha muita gente. E aí o imperador, ele tomou uma decisão. Ele falou: olha, a partir desse ano nós vamos começar a matar as crianças hebreias que nascerem. Então todas as crianças do povo hebreu, quando nascer, nós vamos matar, porque tem muita gente, muitos escravos. Nós não precisamos de mais escravos. Ele tomou essa decisão, e essa decisão então começou a acontecer. A mãe de Moisés teve uma ideia extraordinária. Ela falou: olha, meu filho está para nascer, vai nascer, e eu vou pegar o meu filho, vou colocar ele dentro de um cesto e vou soltar no rio, e ele vai andar, viajar por esse rio até o lugar do palácio, aonde a filha do imperador, do faraó, lá ela toma o seu banho, e aí ela vai ver a criança, e é possível que ela goste da criança e tal. Mãe, né? Meu filho vai ser lindo e tal, e todas essas coisas. E ela fez isso, e foi uma loucura, mas deu certo. Deu certo. Foi extremamente criativa para salvar a vida do seu filho. E deu tão certo que o filho dela acabou sendo um instrumento de Deus para libertar o povo de Deus do Egito. A história de Moisés começa com a sua mãe. Um outro personagem que eu acho muito interessante é aquela viúva de Serepta, uma mulher que era casada com um homem de Deus, e o homem tinha morrido. Ela ficou com muitas dívidas e não tinha como ela saldar, e aquela dívida foi aumentando. Chegou um dia que os credores vieram à sua casa e queriam levar o seu filho, os seus filhos, como escravo. Falou: olha, nós vamos levar como escravo. E aquela mulher não entregou os seus filhos, ela foi buscar uma solução.
E ela procurou um homem de Deus, o homem de Deus chegou na sua casa, um profeta, e ela clama ao profeta, e ele diz: olha, o que você tem? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele diz: pega as vasilhas. E ela pegou as vasilhas e começou a derramar azeite, e ela começou a pegar a vasilha dos vizinhos, e foi, e derramou azeite até ela não ter mais vasilha. E depois que ela recebeu todo aquele azeite, que era preço de ouro naquela época, ela pagou as suas dívidas e ainda viveu com o restante. Foi extraordinário. Aquela mulher, ela manifestou uma fé incrível para salvar a vida dos seus filhos. Um outro personagem muito interessante é Maria, a mãe de Jesus. Olha aqui para mim, gente. Ela era uma moça donzela, era uma moça, estava noiva, tinha um plano, um projeto para a sua vida, casar-se, tinha uma história bonita, estava tudo preparado, e de repente ela recebe a visita de um anjo, enviado por Deus, e esse anjo, ele diz para ela: olha, Deus vai colocar uma semente dentro de você, e você vai se tornar mãe, e você vai ser mãe de Jesus, que vai ser o Salvador. Interessante que Maria se torna mãe naquele momento, porque a partir daquele momento ela colocou tudo em risco. Você conhece alguma mãe assim? Mãe coloca tudo em risco. Ela colocou tudo em risco por causa de uma criança que estava dentro dela. A vida de Maria não foi uma vida fácil. A história de Maria com Jesus termina aos pés da cruz, ela em silêncio, olhando seu filho ser sacrificado na cruz do Calvário, por causa do meu pecado e do teu pecado. Maria foi tão extraordinária que ela ficou em silêncio. Qualquer mãe que está aqui iria lá, arrancaria o filho da cruz e assumiria o lugar do filho. Mas ela entendeu a missão. Foi uma mulher extraordinária. Jesus, quando esteve aqui, ele passou por algumas experiências com algumas mães. Uma das experiências que ele passou foi com uma mulher, Cirofenícia. Cirofenícia era uma mulher de um outro povo, não era do povo de Deus, do povo judeu. E de repente Jesus estava numa casa, Jesus estava ensinando, pregando e falando um monte de coisa, ensinando as pessoas. De repente aquela mulher entra. Eu fico imaginando, a porta abre, aquela mulher entra, e ela cai aos pés de Jesus e ela diz: mestre, a minha filha está possuída por espíritos malignos, a minha filha está morrendo, e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa pela minha filha. E ela clama, e aí Jesus responde para ela, diz: olha, eu não vim para aqueles que não são do povo judeu. Eu estou aqui e eu vim primeiro para o povo judeu. Não chegou o teu tempo ainda. Algumas pessoas teriam desistido, mas uma mãe não desiste. Aí ela chega para Jesus e ela diz assim: quando as pessoas se reúnem em volta de uma mesa, e eles se reúnem em volta de uma mesa para uma ceia, eles começam a comer, e algumas migalhas caem no chão, e aquelas migalhas que caem no chão, vêm os cachorrinhos e comem e se saciam. Olha como que essa mulher se coloca. Ela se humilha diante de Jesus, e Jesus fica impressionado com a história daquela mãe. E Jesus diz assim: a tua fé é extraordinária, volta para a tua casa, porque a tua filha está liberta. Poder de uma mãe, força de uma mãe. Essa história aqui do texto que eu pedi para você abrir, você vai deixar a tua Bíblia aberta. Nós não vamos ler o texto, eu vou falar, mas aqui está aberto. Se você quiser fazer alguma anotação, você faz. Essa história aqui é uma história maravilhosa, dramática, terrível, mas que se tornou uma história maravilhosa. Essa história é a história de Jesus que está entrando numa cidade, e atrás de Jesus vem uma comitiva
pessoas, seguidores, os apóstolos, pessoas que seguiam Jesus, todos ali, Jesus andando e aquela comitiva, indo com Jesus, entrando para uma cidade. E na hora que eles estão chegando na cidade, vem uma outra comitiva, e é um cortejo fúnebre. De longe percebe que há tristeza naqueles que vêm. E Jesus vai em direção àquele povo, na entrada da cidade. E quando se aproxima, Jesus percebe uma mulher, era viúva, da cidade de Naim. Uma mulher que vinha trazendo dentro de um caixão o seu filho. E diz a palavra que era o seu único filho. E aquela mulher vinha completamente sem esperança, completamente abatida, afligida pela vida, pela história. E Jesus se depara, e Jesus, ele entra na cena e na história daquela mulher, quando parecia que as cortinas já estavam fechadas e que não havia mais possibilidade nem esperança nenhuma. Jesus entra na história daquela mulher. Quando eu olho para aquela mulher, eu queria que você prestasse muita atenção em algumas coisas que eu vou te dizer agora. Quando eu olho para a vida daquela mulher, eu fico impressionado com o tempo na vida daquela mulher. Por exemplo, quando aquela mulher olha para o passado, o que aquela mulher via? Talvez marcada por feridas, por machucados. Uma mulher que estava ali andando, indo para enterrar o seu filho, mas que se olhasse para o passado, talvez ela dissesse: olha, quase nada da minha vida valeu a pena, quase nada da minha vida foi interessante, foi importante, porque era uma mulher de luta. Quantas cicatrizes essa mulher não trazia, quantos machucados na sua alma ela não trazia. Quando a gente olha para a história dessa mulher, irmão e irmã que está aqui, muitas vezes eu penso que essa mulher trazia dentro de si, agora de uma maneira muito intensa, um sentimento de culpa, porque ela não teve marido próximo o tempo todo, ela era viúva. E é provável que essa mulher teve que trabalhar, olha para mim, essa mulher teve que trabalhar, e trabalhar muito, e muitas vezes ela não teve presente na vida do seu filho. Então eu fico imaginando uma mulher que estava ali, talvez levando seu filho para ser enterrado, e dizendo: eu devia ter ficado mais tempo com ele, eu trabalhei demais, eu queria o melhor para ele, eu trabalhei demais, eu corri atrás de coisas, eu estava querendo o melhor para ele. Deus, aonde que eu errei? Eu devia ter ficado mais, devia ter abraçado mais. Uma mulher abatida, que quando olhava para o passado, trazia talvez sentimento de culpa, um sentimento de piedade, de pena, olhando para a sua vida e dizendo: olha, da minha vida, o que valeu? O que eu ganhei com a minha vida? Já não tenho mais o meu esposo, já não tenho mais meu filho, já não tenho mais esperança nem sentido para a minha vida. Era uma mulher, olha para mim, que quando olhava para o passado, ela não tinha muita alegria. Não tinha muita alegria. Era uma mulher que quando olhava para o presente, ela também não tinha muito do que se orgulhar. Quando ela olhava para o presente, ela estava levando o seu filho para ser enterrado. Não tinha coragem de olhar para o seu passado, porque o seu passado trazia marcas. Não tinha coragem de olhar para o seu presente, porque se ela olhasse para o seu presente, o que ela via era o seu filho que estava indo para ser enterrado. A dor era muito grande no coração dessa mulher. E irmão e irmã, e olhar para o futuro. Que futuro que essa mulher tinha? Que futuro que ela tinha? Qual era o futuro dessa mulher? Você, mãe que está aqui, qual é o futuro de alguém que tinha um filho e que agora não tem? Qual é o futuro? Não tem futuro. E é dessa forma que ela estava caminhando. É dessa forma que ela estava conduzindo a sua vida agora. Só que essa mulher, ela se depara com Jesus.
Jesus vem ao encontro dela. Quero dizer para você hoje que está aqui, que Jesus vem ao nosso encontro. Tem mulheres aqui, talvez mães que estão aqui, ou homens, você que está aqui, que talvez você, olhando para o teu passado, você veja um monte de coisa que te decepciona. Às vezes você se decepciona com você mesmo olhando para o teu passado. Às vezes a gente não tem coragem de olhar para o nosso passado, de encarar o nosso passado. Dói na nossa alma quando nós olhamos para o nosso passado. Hoje pela manhã, quando terminou o culto, uma irmã veio me abraçar chorando. E ela disse: pastor, obrigado pela palavra que o Senhor me deu. Como é difícil perdoar a minha mãe. Mas obrigado pela palavra que o Senhor me deu. E ela me abraçou e depois ela disse: quando eu olho para o meu passado, eu sinto dor. Tem muita gente que não consegue olhar para o seu passado, se esconde do seu passado, porque o seu passado traz dor. Tem muita gente que hoje, olhando para o seu presente, talvez você seja uma dessas pessoas, olhando para o teu presente hoje, você está levando cativo, morto, os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida, e você diz: não tem sentido agora aqui. Tudo se foi, tudo se acabou. Quantas pessoas não estão olhando para dentro de si, achando que tudo acabou, que não tem mais o que fazer, que não tem mais o que acontecer? Quero dizer para você, igreja, para você que está aqui, que há esperança para a tua vida, porque Jesus, Ele está vindo. Jesus está vindo e Ele vai nos encontrar no nosso caminho. E algumas pessoas aqui olhando para o seu futuro, o que você vê no teu futuro? Que futuro você vê para a tua vida? Tem muita gente que tem medo do futuro, porque olha para frente e tem medo do que possa vir a acontecer. Então, igreja, presta atenção no que eu estou te dizendo. Você que tem dificuldade de olhar para o teu passado, de viver o teu presente, de encarar o teu futuro. Essa mulher, essa mãe estava passando por essa situação, mas ela teve um encontro, e o encontro foi um encontro com Jesus. E eu tenho certeza que Jesus está vindo ao nosso encontro, que Jesus vem ao nosso encontro. Eu tenho certeza que como Jesus foi até onde essa mulher estava, Ele está vindo até onde nós estamos. A gente fala assim: Deus, por que o Senhor não vem logo? Eu fico imaginando, se esse rapaz ficou doente, quantas vezes essa mãe não falou: Deus, por que o Senhor não vem logo? Quantas vezes essa mulher clamou e sabe, na hora que ela já não tinha mais esperança, para ela, eu tenho certeza que essa mulher, ela não tinha nenhuma esperança mais de que a sua realidade, a sua vida poderia ser mudada. Mas quando ela estava saindo, ela se deparou com uma comitiva que vinha chegando, e ali estava Jesus chegando para abençoar a vida dela. Vou te dizer uma coisa, eu queria que você acreditasse, eu queria muito que você acreditasse nisso. Jesus está vindo ao teu encontro. Está com problema, está com dificuldade, está passando por lutas, perdas na tua vida, dificuldades, precisando ser curado na sua alma, problemas na família que parece que não vão resolver nunca. Jesus está vindo ao teu encontro. Creia e coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Clame para que Ele venha, clame para que Ele te encontre e diga: Deus, eu quero te encontrar, eu quero encontrar o Senhor nessa área da minha vida, eu quero que o Senhor venha estar comigo, como o Senhor esteve com aquela mulher. Eu quero que o Senhor venha estar comigo. Quando Jesus chegou, Jesus falou para ela assim: filha, não chore. E às vezes a gente fala assim: como não chorar? Jesus estava dizendo para ela: não chore o choro que você está chorando,
Porque o choro que você está chorando é o choro de quem perdeu, é o choro da desesperança, é o choro da aflição, é o choro daquele que não acredita mais. Não chore mais, porque eu vim ao teu encontro. Você pode chorar a saudade, você pode chorar a perda, mas não chore a desesperança, porque eu vim ao teu encontro, e eu vim para te abençoar e para te curar. Deus diz hoje para a igreja: eu vim ao teu encontro, eu vim ao teu encontro. Eu queria que você cresça. Você, mãe que está aqui, que tem orado, que tem chorado pelos teus filhos, eu quero dizer para você que Jesus está vindo ao teu encontro. Talvez alguém disse para você: olha, já não tem mais esperança. Eu quero dizer que Jesus está vindo ao teu encontro, e Ele muda toda a nossa vida quando Ele vem. Ele muda toda a nossa vida. Deus é surpreendente. Eu tenho certeza que Ele vai surpreender você. Ele vai surpreender você. Mãe é algo extraordinário. O que dizer de uma mãe? Eu digo para você o seguinte: não estou sendo herege, eu acredito. Para mim, na Bíblia, Deus não deveria nem ser chamado de pai. O pai tem muito valor. O pai é extraordinário. No Dia dos Pais nós vamos falar sobre isso. Mas para mim, na Bíblia, Deus deveria ser chamado de mãe. Porque o amor de Deus é materno. É Deus que gera, é Deus que sonha, é Deus que se entrega, é Deus que se doa completamente. Nós, os homens, muitas vezes nos esquivamos de algumas coisas. A mãe, ela assume. Por isso que na Bíblia, quando Deus vai falar a respeito do amor que Ele tem por nós, Ele diz: uma mãe não nega o seu filho. Mas mesmo que uma mãe venha negar o seu filho, eu todavia não vou negar vocês. Mesmo que uma mãe abandone o seu filho, eu não vou abandonar vocês. E Deus estava usando o extremo. Deus disse assim: olha, se existe algo extremo nesse mundo, é que uma mãe abandone o seu filho. Mãe é algo extraordinário. Eu vejo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, quando fala a respeito do amor, o amor incondicional, o amor ágape. E eu vejo lá em 1 Coríntios 13 que não existe como a gente viver aquele tipo de amor que é apresentado lá. Nós estamos sendo aperfeiçoados, mas aquilo para nós é hoje algo impossível da gente viver em plenitude, o amor de 1 Coríntios 13. Mas se nós estivéssemos nessa terra, que encontrar um lugar aonde nós pudéssemos ter algo mais parecido com aquilo, nós encontraríamos o coração de uma mãe. E às vezes sozinha, nem compartilha com seu marido, porque ele não vai entender. Mas ela sofre pelo amor que tem pelos seus filhos. E nós, homens que estamos aqui, devemos muito da nossa vida à nossa mãe. É certo que nós conhecemos mães que fazem bobagens, mas é porque elas nunca entenderam. Às vezes porque não deram conta por causa das dificuldades que também tiveram. Não deram conta de saber qual é o valor que elas têm do ministério tão tremendo que elas receberam de ser mãe. Deus deu tanto valor porque na história às vezes se culpa a mulher. Eu já ouvi isso por causa do pecado. Diz: olha, se Eva não tivesse dado ouvidos à serpente e não tivesse comido e depois convenceu o seu marido a comer também aquele fruto, nós não estaríamos na situação que nós estamos. Então, de alguma forma, a mulher é responsável pelo pecado. Algumas pessoas falam essa bobagem. Só que é impressionante, porque quando Deus vai trazer a salvação para o mundo, Deus escolhe a porta para entrar. E a porta para Ele entrar é o ventre de uma mulher. É o ventre de uma mulher.
Deus entrou nesse mundo através de uma mulher. Para você ver tão sagrado que é o teu ventre, tão sagrado que é a sua vida, o teu ministério e a tua missão. Quero dizer para você, mãe que está aqui, que nenhuma das tuas orações serão negadas. Deus ouve a tua oração com uma intensidade muito maior do que a oração de qualquer outro. Eu já contei aqui para vocês a experiência daquela mãe que orou 30 anos pelo seu filho. E depois que ela morreu, o seu filho foi na casa que ela morava. E ele nem vinha ver a mãe, era uma pessoa muito rebelde, de bebedeira, de vícios, de promiscuidades. E vivia uma vida completamente longe de um princípio, de qualquer tipo de princípio cristão. E quando ele veio na casa da sua mãe, que a sua mãe tinha falecido, ele veio, entrou na casa, uma casa antiga, uma casa velha. E ele entrou naquela casa e estava lá uma mulher que foi cuidadora da mãe dele por muitos anos. E ele então estava conversando com a mulher e vendo as coisas. Ele entra no quarto onde a mãe dele dormia, e do lado tinha uma cama, do lado da cama tinha o assoalho estava marcado. E ele chama a atenção dele aquilo, ele diz: olha, o que é esse assoalho marcado? O que caiu aqui? Diz: não, esse assoalho, essas marcas aí são das lágrimas que a sua mãe derramava todos os dias orando por você. Quando aquele homem entrou naquele quarto, ele sentiu algo diferente, uma unção diferente. E ele se assenta ao lado da cama. E ele começa a olhar aquelas marcas e algo vai inundando o coração dele. E ele cai de joelhos onde a sua mãe orou por 30 anos. E ele entrega o coração e a vida dele para Jesus ali. Ele tem a vida dele transformada naquele lugar. Sabe o que é isso, irmão? Irmã? É a oração de uma mãe que ultrapassa até a sua própria vida. A oração da mãe, ela vai além da vida que ela tem. Depois que a mãe vai, as orações dela continuam alimentando a vida dos seus filhos. Amém. Uma mãe que ora, Deus ouve a sua oração e o seu clamor. Você, mulher, é muito importante. Você, mãe, é essencial, extraordinário. Deus, Ele nos abençoa com a vida de cada mãe, com a história de cada mãe. Quero concluir dizendo para vocês, irmãos, que a história dessa viúva não é diferente da história de muitas mães, que mesmo com seus filhos ainda vivos, mas é tanto sofrimento, é tanta dor, é tanto sentimento que vai. Às vezes vendo as necessidades que seus filhos estão passando, os problemas que seus filhos estão passando, e se sentindo impotente, mas se entregando de corpo e alma, buscando uma resposta, uma solução imatura. Eu louvo a Deus pela vida das mães da nossa comunidade, pela vida das mães da nossa cidade, pela vida das mães do nosso mundo. Agradeço muito a Deus pela vida de todas as mães. Eu queria que você amasse a sua mãe. Eu queria que você fosse grato à sua mãe. Talvez você não tenha mais a sua mãe aqui. Sua mãe talvez esteja na eternidade. Mas eu digo para você de coração: ame, seja grato. Louve a Deus pelo bem precioso que é a vida da nossa mãe. Abrace, beije, diga o quanto ela vale, o quanto ela é importante para você. Hoje de manhã eu dizia que nós andávamos de cidade em cidade, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque nós tivemos uma mãe que não foi perfeita, como nenhuma mãe é perfeita, mas eu tive uma mãe que foi mãe, e tem, graças a Deus, e sempre vou ter, assim como cada uma que sempre vai ter. Eu tenho uma mãe, e eu louvo a Deus porque é um anjo de Deus que Deus coloca na vida da gente. Eu agradeço a Deus profundamente. Eu não poderia terminar a nossa ministração sem a gente homenagear a mãe que nós todos queremos homenagear hoje, a Dona Joana, né? E eu louvo a Deus pela vida da Dona Joana, agradeço muito a Deus e quero fazer essa homenagem
para ela como a nossa mãe do ano, né? Que continua sendo, sempre será a nossa mãe. Hoje faz uma semana que a dona Joana está na glória, está no céu, e Deus escolheu um domingo, o dia do Senhor, para recebê-la, um dia muito especial. E a dona Joana, ela marcou a história da nossa igreja. A história da dona Joana é uma história muito bonita na cidade. Ela era cristã desde sempre. As suas atitudes, o testemunho, aquilo que as pessoas falam dela na cidade, os professores, nas escolas, dentro da sua própria casa. Ela é aquele tipo de mãe extraordinária. E nós, da nossa comunidade, ficamos muito orgulhosos pela vida da dona Joana e pelo tempo que ela esteve conosco. Foi muito pouco para nós. Acho que se ela vivesse 100 anos com a gente seria pouco, porque ela era muito preciosa. Era muito preciosa. E graças a Deus que a gente pôde falar isso para ela. Eu agradeço a Deus que nós fizemos homenagens aqui para ela na igreja, de gratidão. Ela sempre fez mais do que a gente pedia. A dona Joana sempre fez mais do que a gente pedia. A gente pedia para ela fazer 200 camisetas, ela fazia 350. Tudo que você pedia para a dona Joana, ela nunca falava para você não. Você dava um jeito. Vamos dar um jeito de fazer. Então quero agradecer muito a Deus pela vida da serva que Ele deu para nós aqui e que não fez parte dessa igreja. Ela faz e sempre fará parte dessa igreja. E um dia nós vamos ter algo na nossa igreja que nós vamos colocar o nome dela, pela preciosidade, pelo valor que ela representa para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Um exemplo de mãe, a nossa mãe do ano. E eu louvo a Deus pela vida, viu? Quero agradecer a família que está aqui, tá? Peço desculpa até por estar apresentando aqui algo que é tão cedo assim na vida de vocês, mas nós não poderíamos deixar de fazer esse agradecimento. Fica com gratidão da igreja pela vida da família e pela vida de todos vocês, tá? Que Deus abençoe a vida da igreja e que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor, em nome de Jesus.